Obsessão vence o talento, todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo, mas você é obcecado? Olá, seja muito bem-vindo ao canal AG Análise Gráfica, e aqui você vai aprender a operar o gráfico utilizando o Price Action, regiões de suporte, resistência, rompimentos, padrões de candle, e o meu objetivo é ajudar você a ter mais clareza e precisão em suas operações. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo, vamos entender o que o gráfico está fazendo, né? E estamos em um momento aqui de decisão do gráfico, né? Vou dar uma olhadinha aqui para trás, ó. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui, pessoal, com uma linha de tendência, para a gente entender certinho, ó. Agora sim, né? Porque eu estou vendo uma alteração de amplitude aqui, né? Então tá tudo tranquilo. Então, opa, me tacou para baixo, mas foi bem executada a entrada aí, tá? Então nós temos um momento aí, né? Onde houve uma absorção dos vendedores, né? E o poder foi entregue para a mão dos compradores, mas existe ainda algo muito interessante que vai fazer o preço ainda dar trabalho para venda. Então, se os compradores acham que eles estão com a bola toda nesse instante, né? Nesse instante, eles estão muito redondamente enganados, certo? Então, a primeira entrada está no USDJPY, 84% está sendo pago. Mais 7 segundos para o fechamento da operação. Tentou segurar nos 50%, segurou, mas deu gain para a gente. E aí, você está gostando da minha entrada? Então, deixa aquele like para fortalecer o nosso canal, tá bom? Fica aqui o meu muito obrigado para você. Principalmente você que está chegando agora, hein? Vou pegar agora um euro JPY. Tá? O SD da Bolsa Americana e euro da Bolsa Europeia, tá? O JPY é da Bolsa Asiática, ok? Vamos entender aqui o que está rolando aqui, o que está acontecendo, ó. Forte momento de alta no passado, né? Olha essa tendência, incrível, hein? Olha esse volume explodindo tudo. Legal, né? E aqui eu já estou vendo um momento onde o gráfico já mudou o comportamento dele, né? Para isso a gente vai trabalhar comprado, tá, pessoal? Só espero que essa região aqui de trás, ó, ela não segure a nossa entrada aqui, né? A nossa operação. Ou seja, segura nessa entrada não, segure o gráfico, né? Deixa ele embora, não trave ele, tá? Então, ao contrário, né, de muitos, né, falam que o gráfico se movimenta de maneira aleatória, aqui existe uma lógica, tá? E essa lógica ela está totalmente interligada ao Price Action. Price Action, que é mais conhecido como a ação do preço. Olha aí que incrível. Surreal, né, pessoal? Já batemos a meta, ó. E hoje é sexta-feira, é dia de comemorar, né? Então, a minha dica aqui para você, bateu a meta, vai ser feliz, tá bom? Você entendeu o código, né? Bateu a meta, vai ser feliz, tá? E tem gente que não está operando o mercado porque segue às vezes alguém que falou, ó, não opera de sexta que vai ser complicado, você vai entregar tudo que você ganhou durante a semana. Eu tenho assim, sabe? Tem pena, né? Quem deixa de lucrar num mercado tão majestoso desse. Você viu?
Como que respeita na sexta-feira? Falei, como respeita? Que incrível, né? Se você não tem ainda essa confiança, tá? É só continuar seguindo o nosso canal, né? Você vai pegar confiança em qualquer dia, em qualquer horário, porque esse é o nosso objetivo. Você analisa esse gráfico, você analisa qualquer outro. Se você entra nesse gráfico, você entra em qualquer outro gráfico. Tem medo de ser feliz, tá? Esse é o nosso objetivo. Levar todas as pessoas do mercado a entender isso para que eles abram os horizontes, né? Eles não fiquem trancados dentro de um padrãozinho ali, né? Porque esse mercado é um mercado cheio de padrões, tá? Se você fica preso a um padrãozinho pequenininho, você não se torna consistente, você só perde tempo, você desiste desse mercado, tá bom? Vamos lá então? Por que, que o mercado trabalhou vendido aqui, né? Vou colocar aqui, ó. O que, que nós tínhamos aqui, né? O suporte e uma resistência. Ok? Suporte e resistência. Porém, o que, que houve aqui? O gráfico deixou de preencher a, o, o suporte, ok? Então, ele deixou de preencher essa área aqui, ó. Vou mostrar para você. Ó. Você consegue observar que existe pequeno preenchimento aqui? Então, é essa parte que eu estava observando, que ele estava deixando de preencher. Okay? E tem uma indecisão gráfica aqui. Se eu tenho uma indecisão gráfica aqui, eu não tenho mais tendência de alta aqui. Eu tenho um baita candle com esse volume imenso se dirigindo, barateando o preço do ativo. O que, que eu espero? Ele leve ao máximo, ou seja, na mínima desse momento. Estava mapeada aqui, com outra indecisão gráfica. Porém, olha o que ocorre, uma absorção. Então, grava bem, ó, esse momento do gráfico aqui, ó, esse candle, stick, esse verde aqui, tá? Ele é uma absorção. Absorção. Uma absorção momentânea. O que é uma absorção? Vou explicar para você. Tá vendo esse candle aqui? Eu vou numerar para você entender, tá? Para ficar mais fácil. Ó. Candle 1 e candle 2. Eu quero que você preste só atenção nesses dois candles. Candle 1, candle 2. Olha só a força dele. O candle 1. O candle 1. Olha só a força dele. Só olha nele aqui, tá? Olha a força tremenda que ele tem. Agora, olha só como ficaria se completasse o movimento e preenchesse ou tentasse preencher a região. Teria esse cenário aqui. Entendeu? Teria um doji ali. Agora, repare de novo. Esse é o cenário 1. Tá? Vou colocar aqui, cenário 1. Exemplo 1. Beleza? Então, deixa esse exemplo aqui para você comparar depois, tá? Exemplo 1. Agora vamos para o exemplo 2. Eu tenho o candlestick, vou colocar aqui agora.
Vamos fazer dentro desse quadrado aqui para ficar mais fácil. Ó. Pegar na mesma dimensão, ó, na mesma amplitude. Isso, pronto. Temos um espaço livre aqui. Então, repare, eu tenho aquele candle vermelho ditando a direção do gráfico. Para fazer o quê? Para preencher a região, correto? Esse candle 1 aqui. Tá? Vamos lá. 1, 1 e 2. 1. Agora, repare o seguinte. Olha só o tamanho desse candle. Onde ele nasceu? Aqui. Então, vou nascer aqui o candle. Tá? Olha o que aconteceu. Era para ele ter adentrado a região de suporte, que eu mapeei ali. Tá? Era para ele ter terminado assim, ó. Quase do tamanho do anterior. Porém, olha como que ele terminou. Foi absorvida toda a força de vendas. Tá vendo? Então, candle 2. Candle 2 era para ter terminado preenchendo e invadindo a região de suporte, que fazia parte do meu contexto gráfico. Tá? Então, o que aconteceu? Não ocorreu porque só deixou pavio. Porque no último segundo houve uma absorção compradora. Muito importante, né? Uma absorção momentânea. De momento, vai. Vamos colocar de momento. Quanto mais simples, melhor, né? Então, o que aconteceu com essa absorção momentânea? Só ajudou o gráfico a voltar novamente para a região da onde ele saiu. E essa região aqui, ó, de resistência. Resistência. E aí eu posso operar comprado, sendo que falta espaço de preenchimento? Falta espaço? Ainda não. Eu preciso esperar o preenchimento para depois pensar em trabalhar comprado. Olha só para você ter uma ideia, tá? Então, esse aqui é o exemplo 2. Vou colocar aqui, ó, exemplo 2. Então, você entendeu que no exemplo 1 era para ele ter terminado assim, não terminou. O exemplo 2 era para ter terminado assim, não terminou. E como ele terminou? Como um exemplo 3. De absorção. Porém, ele só levou o gráfico para resistência e por isso que eu vendi. Porque veja só, toda vez que ele vai tentar subir agora, não vai conseguir passar da resistência. Por quê? Novamente eu falo para você, precisa ser preenchida a região. Precisa ser preenchida a região. Tá vendo? Então, olha só, o que ele não fez aqui, ele veio fazer aqui agora. Até tentar romper a área. Tá vendo? Então, pessoal, isso é análise gráfica, tá? Isso é análise gráfica. E aí, o que ele fez? Aproveitou que ele já ultrapassou o suporte e continuou com o rompimento. Tá? Agora, pessoal, deixa eu tomar um pouquinho de café aqui para lubrificar aqui a garganta. Aqui eu comprei, certo? Qual que era a minha preocupação? Esse topinho aqui atrás, ó. Topo. Por quê? Eu tinha suporte, eu tinha resistência aqui. Então, se eu tenho suporte e resistência, suporte amplamente respeitado, eu tenho outra resistência aqui, tá? Então, só estava preocupado com isso, né? Mas já que os vendedores não quiseram se tornar dominantes a partir daqui, nós vencemos
e batemos a meta. Porque eles só depois de 1 minuto que acordaram, né? Né? Então eles deixaram o nosso game e depois resolveram voltar. Por quê? Para eles era mais interessante esperar o gráfico alcançar esse topo para depois reverter. Entendendo? Então agora você começa, né, a entender a lógica do preço. Né? É lógico que se você é um vendedor, você vai querer vender mais caro. Não é verdade? E qual que é a lição de hoje que nós levamos de hoje daqui? Sempre venda o mais caro possível. Se você é um vendedor, sempre venda mais caro possível. Tá bom? E se você é um comprador, é lógico que você vai fazer o oposto, né? Sempre tente comprar o mais barato possível. Tá certo? Então espero que vocês tenham gostado. Aproveita, se você gostou dessa explicação, deixa aquele like para fortalecer o canal. Nos vemos amanhã no próximo dia de operação. Uma ótima sexta-feira para todos vocês. Nunca se esqueçam, analisar o gráfico é viver o mercado. Tamo junto! Até o próximo vídeo. Até mais!